Você acredita que algumas doenças espirituais são provocadas por pessoas que já morreram e por você? Vamos falar de um tema instigante que provoca estragos na sua vida. Seja bem-vindo ao vídeo de hoje. Olá, seja bem-vindo ao canal da Quiro. Eu sou Fabiola Marques e neste canal você encontra tudo sobre o mundo espiritual e é um prazer tê-lo conosco. Nesse vídeo eu abordo 5 doenças espirituais que são o desequilíbrio energético, a autoobsessão, o vampirismo, doenças causadas pela mediunidade e doenças kármicas, que você precisa conhecê-las. É importante deixar aqui registrado que essas doenças são proporcionadas pelos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, e somos nós os grandes responsáveis, devido aqui no mundo físico não enxergarmos e nem identificarmos as doenças do espírito por estarmos inconscientes. A nossa primeira doença espiritual é o desequilíbrio energético. De maneira geral, ocorre no ser humano por causa de ainda perder muito dos seus dias comprometido com a crítica aos semelhantes, como o ódio, a maledicência, as exigências descabidas, a ociosidade, a cólera, o azedume, entre outras reclamações levianas contra a vida e contra todos. Como orar e vigiar ainda está muito distante da nossa rotina, desajustamos a sintonia que existe entre o corpo físico e o corpo etérico, causando o desequilíbrio energético. Essa desarmonia desencadeia as sensações de mal-estar, como a fadiga, a enxaqueca, o mau humor constante e inúmeras outras manifestações de doenças. Ainda nos dedicamos muito pouco a termos o comportamento mental adequado. Por isso, a importância de refletirmos sobre os prejuízos das nossas mesquinhas atitudes e como elas contribuem para o nosso desequilíbrio energético. A nossa segunda doença espiritual é a autoobsessão. O pensamento é a energia que constrói imagens que se solidificam em torno de nós e são impressas em nosso corpo mental. Elas formam um campo de representação de nossas ideias devido à imagem dos pensamentos serem absorvido pelo fluido cósmico. As ideias tomam formas sustentada pela intensidade com que pensamos nelas. A matéria mental constrói em torno de nós uma atmosfera psíquica que fica impregnada em nosso corpo mental, onde estão representados os nossos pensamentos. Nesse corpo mental estarão todos os pensamentos, os negativos ou positivos, que nos aprisionam, como o ódio, a indiferença, o medo, a angústia, a mágoa, as ideias fixas, desejos de vingança, as opiniões cristalizadas, entre outras. Tudo se estrutura em forma pensamento, e quanto mais alimentamos, tornamos-nos prisioneiros dos nossos próprios pensamentos. A matéria mental ela vai produzir uma imagem ilusória que vai nos escravizar. Por capricho nosso, somos assim obsediados pelos nossos próprios pensamentos. A nossa terceira doença espiritual é pelo vampirismo. O mundo espiritual é povoado por uma população numerosa de espíritos, de 4 a 5 vezes maior que os encarnados aqui no nosso planeta. Como a maior parte dessa população de espírito deve estar habitando as proximidades dos ambientes, aqui do nosso ambiente terrestre, onde flui toda a vida humana, não é de se estranhar que esses espíritos estejam compartilhando das nossas condutas, podendo atraí-los como os guias e protetores que constantemente nos inspiram, mas também aqueles que nos aprisionam pelos vícios, o vício do álcool, do cigarro, as drogas ilícitas, os desregramentos alimentares, pensamentos e atitudes negativas e os abusos sexuais. Para todas essas situações, as portas à invigilância estão escancaradas, permitindo o acesso das entidades desencarnadas afins. Estes desvios da conduta humana agregam em torno de nós elementos fluídicos, com extrema capacidade corrosiva, construindo em você os germes que passam a lhe obstruir o funcionamento das células e dos órgãos. Essas entidades viciadas
Partilhe dos prazeres do vício que nós lhe proporcionamos e, ao seu tempo, estimulamos a permanecer conosco. Nessa associação, há uma tremenda perca de energia por parte de nós. Daí a expressão vampirismo, por ser muito adequada para definir essa parceria. A quarta doença espiritual é pelo dom mediúnico. Os médios são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens mensagem dos espíritos, daqueles que já foram. Ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais os espíritos se expressam para se tornarem inteligíveis aos homens. Com muita frequência, a mediunidade se manifesta de forma tranquila e é dita como natural. O médium, quase sempre e ainda muito jovem, mal se dá conta do que vê, o que percebe, o que escuta de diferente. São as comunicações espirituais. Outras vezes, os fenômenos são apresentados de forma intensa e o principiante é tomado o medo pela insegurança, principalmente por não saber do que se trata. Nessas ocasiões, a mediunidade é atormentada por espíritos perturbadores e o médium se vê às voltas com uma série de psicopatologia humana, ocorrendo crises de pânico, histeria, entre outras manifestações, que são as dores, paralisias, as anestesias, os inchaços dos membros, insônia, sonolência. Mas não é a mediunidade que gera o desequilíbrio no organismo, mas a ação fluídica dos espíritos que favorece a distonia ou não, de acordo com a qualidade que este se reverte. Portanto, o médium tem que ter cuidado com sua conduta moral, se não corre risco de ser utilizado por entidades perversas ou levianas, que se encarregarão de perturbá-la, entorpecê-la ou torná-la meio de desequilíbrio para o próprio médium, como para aqueles que o cercam. Então, não é, portanto, ser médium ou não, mas a conduta que este se aplica que atrairá mentes que se irradiam no mesmo campo de vibrações especiais, trazendo desequilíbrio mediúnico. A quinta doença espiritual são por doenças kármicas, são os compromissos adquiridos. A doença kármica é, antes de mais nada, uma oportunidade de resgate e aprendizados. Resgate é a lei de causa e efeito e é a oportunidade de reaver ações do passado, hoje, com a maior neutralidade possível. Isso se aplica às pessoas, às situações, aos lugares. O resgate acontece exatamente como Jesus, o Mestre, nos ensinou. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você tem um livre-arbítrio para escolher o seu caminho, mas obrigatoriamente terá que arcar com as consequências dos seus atos, revendo os erros mais cedo ou mais tarde. Isso pode ser individualmente ou coletivamente, de acordo com as particularidades de cada fato. É sabido que não viemos a este mundo a passeio. Somos enviados para que essa escola, simplesmente para aprendermos as lições que necessitamos dominar, principalmente através dos relacionamentos. Nessa saga, necessitamos descobrir o nosso real propósito de estarmos aqui. Mais importante do que aceitar o sofrimento numa ressignificação passiva é tentar superar qualquer limitação ou revolta para promovermos o crescimento espiritual através dessa descoberta interior e individual. Nossa conclusão é que as doenças espirituais que adquirimos são criadas por nós mesmos, em vida presente ou em vidas passadas. Diante desse fato, somos responsáveis por tudo o que acontece. Chegamos ao fim do nosso vídeo e continue nos acompanhando. Deixe seu recado, curta e envie para aquele que você acredita que pode auxiliar. Até mais e um grande abraço.